Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu vou fazer aqui alguns estudos, né, acerca da dinâmica aí do Covid, tá? No Brasil, né? Então eu vou fazer aqui, mostrar para vocês algumas plots que eu fiz sobre os casos letais por dia e por semana, tá? Vou fazer só hoje basicamente uma análise dos dados aí. Então assim, vamos fazer essa análise, vamos dizer, grosseira aqui, né? Então aqui eu tenho o número de casos letais por dia, tá bom? Então eu vou calcular aqui uma média, né, desse programinha aqui. Dei aqui o average, pronto. Vou fazer uma médiazinha aqui. Então, uma média, tipo uma média semanal, só pra gente ter uma noção. Pronto, né? Então veja bem. O número de casos letais por dia, ele chegou até o absurdo aqui de 4.000, quase 4.300 casos por dia. E agora ele está em diminuição aqui. Então, a gente tem uma diminuiçãozinha, né? A linha vermelha é a média aí, né? Fazendo uma média em janelas, uma média semanal. Então, de fato, a gente está aí, né? Só lembrando para vocês, né? Aqui, o eixo X aqui desse gráfico é o número de dias após 1 de abril de 2020, tá bom? Então, por exemplo, aqui é 100 dias, 100 dias vai cair, o quê? 100 dias são 3 meses mais ou menos, né? Então, o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho e um pedaço aí do mês de julho, tá? Então, essa região aqui, onde eu estou passando o cursor, essa região aqui, ela é o mês de julho, junho, agosto de 2020, tá bom? Onde a gente ficou aí com uma média aí de 1.000 casos letais por dia, tá bom? Aí deu uma reduzida, foi aquela época próxima da eleição, e agora voltou a crescer, né? E aí a gente chegou aqui num valor alto e agora, ainda bem, está tendo uma diminuição aqui. O que a gente faz para ter uma noção de quando esse número ele vai, pelo menos, voltar a esse patamar aqui? Bem, para fazer esse gráfico, eu vou olhar aqui para vocês, fazer esse cálculo, mesmo que seja um cálculo grosseiro, eu vou fazer um estudozinho do número de casos letais por semana, tá? Então, montei aqui. Então, lembrando, né? Naquela região de setembro, agosto, a gente estava ali na casa de 7.000 casos letais por semana. Chegamos ao número absurdo de 23.000, 22.000 casos letais por semana. E agora caímos aqui para algo em torno de 16.000, 17.000 casos letais por semana, que ainda é um número alto, né? Então vamos fazer o seguinte, quando é que esse número vai continuar a reduzir para a gente pelo menos voltar para esse patamar aqui, por exemplo? Então eu vou analisar o comportamento de subida da curva. Então a subida, ela ocorreu a partir mais ou menos daqui, ó, onde eu estou com o cursor aqui, tá vendo? Nesse ponto aqui onde eu estou com o cursor, mais ou menos na semana 47, lembrando, olha aqui, no eixo X, é o número de semanas após 1 de abril. Então, por exemplo, aqui eu tenho a 12ª semana, aqui onde eu estou com o cursor aqui, ó, tenho a 12ª semana após 1 de abril, né, que são mais ou menos 3 meses, né? E aí vai. Então aqui eu estou na semana número 47, mais ou menos, quando eu subo aqui, ó, eu chego no patamar que foi o mesmo patamar que a gente, né, esteve em meados do ano passado. Então vou botar aqui uma linhazinha só para a gente se guiar, tá bom? Então essa linha aqui, ela vai marcar mais ou menos o patamar que a gente, né, que a gente esteve lá em meados de 2020, tá bom? Ok? Então essa é a linha que eu vou me guiar aí, tá certo, gente? Então vamos lá. Então, deixa eu estender um pouquinho aqui. Estou fazendo uma continha bem grosseira, certo? Só para a gente ter uma noção geral, tá bom, gente? Então vamos lá. Então eu quero saber o seguinte: eu quero saber quando eu vou, vai ter essa descida que vai ocorrer até mais ou menos esse mesmo patamar aqui. Basicamente é isso que eu quero saber, tá bom? Então, fazer uma análise bem básica, analisando a subida dessa curva. Então vamos lá, quem é a subida? A subida começou a subir mais ou menos aqui, onde eu estou com o cursor, e ela teve o seu máximo aqui. Vamos assumir que a descida seja parecida com a subida. Então vamos lá, a subida começou na semana 46, 47 e parou de subir aqui em 54, 55, mais ou menos aí.
tá bom? Então, eu comecei a subir na semana 46 e fui até a semana 54. Então, vai dar 8 semanas. Então, eu levei 8 semanas para subir de um patamar de 7.500 casos letais por semana, que foi o patamar do ano passado, para chegar nesse patamar absurdo de mais de 20 mil casos letais por semana. Então, a expectativa é que ela leve ao menos 8 semanas para descer aqui. Então, se a gente considerar que 8 semanas era contando a partir daqui, e a gente já tem 2 semanas aqui, então eu teria pelo menos 6 semanas aqui. Estou colocando uma conta grosseira, né? 6 semanas para os valores retornarem até esse patamar aqui, que é um patamar ainda ruim, porque é um patamar de 1.000 casos por semana. Então, 6 semanas, aí 6, 7 semanas, vai dar 1 mês e meio, 2 mais ou menos, entendeu? Então, pelo menos a gente vai ter ainda, no mínimo aí, 6 semanas, que seria assumindo que a descida seja tão rápida quanto foi a subida. Pode ser que a descida seja mais lenta e a coisa venha mais para cá ainda, leve 2 meses, 2, 3 meses. Então, o mínimo, considerando que a subida e a descida vão ser iguais, o mínimo 6 semanas. Entendeu, gente? Esse é o mínimo que eu estou mais ou menos prevendo aí. Beleza? Então é isso. Mas é possível que a descida seja um pouquinho mais lenta do que a subida. Então leve mais do que 6 semanas, leve 8, 12 semanas, entendeu? Pode ser que aconteça isso. E lembrando, é para voltar para esse patamar aqui, dessa linha aqui, que não é um patamar bom, né? Entendeu? Então, ou seja, infelizmente a gente vai ter pelo menos 6 semanas ainda com o número de casos letais acima de 1.000 por dia, entendeu? É isso, gente. Então essa é a situação. Isso pode mudar? Pode, claro, né? Você tem que a vacinação aumente muito essas 6 semanas, aí isso tudo vai mudar, né? Porque você vai ter um drive aí imunizando as pessoas. E aí impedindo que as pessoas adoeçam e, obviamente, o número de casos letais vai diminuir, né? Mas seguindo essa tendência atual que a gente está vendo aí e assumindo que essa descida aqui, ela vai ter o mesmo comportamento que essa subida, o tempo mínimo para a gente voltar para esse patamar é 6 semanas. Beleza? Valeu, gente. Obrigado, um abraço.